los ha libertado del poder del pecado. ¿Que lleva qué? Entonces ponga atención para que usted comprenda bien. Cuando usted pertenece a Jesús, Él le da el Espíritu Santo. Y este Espíritu nos da vida. Y Ele nos liberta del poder de quê? Del pecado. Usted vai dar-se conta aqui que o pecado é um espírito. Quem peca é porque traz em si um espírito que lo hace pecar. Muito bem, ¿qué é pecado? ¿Qué é pecado? Exato, sabe por quê? Pecado, a palavra em si significa equivocar el blanco, falhar el blanco, não acertar el blanco. Essa é a palavra pecado em sua original. Pero el pecado é todo o que hacemos e não le agrada a Deus. Pecado é todo o que hacemos que transgrede. Um pecado é semelhante à lei del trânsito, ou seja, quando você se estaciona onde não pode, quando você faz o que não deveria, quando você vai em contra lo que Deus quer. É pecado. Pecado não é solamente mentir, roubar, matar. Esses são os pecados mais conhecidos. Pero você pode pecar de várias maneiras. Podemos pecar na mente. Podemos pecar como? Por isso a Bíblia diz: não tomem o nome de Deus em vano. Podemos pecar com quê? Com os olhos. Podemos pecar com comportamentos, com atitudes. Há muitas maneiras em que podemos fazer algo que não lhe agrada a quem? A Deus. O versículo 2 diz: e porque ustedes pertenecem a Ele, o poder del Espírito que dá vida, los ha libertado del poder del pecado. Que lleva a quê? Guarda isso. Todo pecado nos lleva a la muerte. Todo pecado tiene como salário, como pago, como recompensa, la muerte. Por isso que antigamente, quando alguém pecasse, tinha que ir al santuário e sacrificar um animal. Porque todo pecado, a consequência do pecado é muerte. Hoje em dia, não somente muerte física, sino espiritual. Uma pessoa que vive em pecado, vai chegar um momento que já não vai ter nem mais forças para vir à igreja. E nem para orar, nem para nada. Porque o pecado mata a comunhão com quem? Com Deus. Mata a fé. Mata. Ou não? O pecado mata. Pode ver quantas pessoas, um exemplo, elas teriam um futuro muito hermoso. São pessoas inteligentes, muito honestas, trabalhadoras, muito buenas, pero que a causa de um vício, um exemplo, o alcoolismo, mata tudo. Mata os sonhos, mata o futuro, ou não é assim? Quantas pessoas que, um exemplo, pareja, o pecado del adultério, da infidelidade, isto mata a relação de quem? De la pareja. O que de igual? Não, de imediato há uma muerte. Há uma coisa mala entra em los dois. Ou não é verdade? Então, em donde há pecado, habrá quê? Muerte. Há muerte. Pero não é muerte física, aunque a vezes há muerte física. Pero a maioria das muertes são espirituais. Há pessoas que estão muertas em seus pecados. Pero hay una buena noticia, si usted es esta persona, la buena noticia es que si usted se entrega a Jesús y pasa a pertenecer a Él, Él le va a dar vida. Amén. Versículo 3. La ley de Moisés, la Torá, no podía ¿qué? Salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es ¿qué? Es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Amén. Mira que maravilla. Ele enviou a su próprio Hijo em um cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. E en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo, ¿como qué? Como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Amén. En el momento en que Jesús foi crucificado naquela cruz, com a morte de Jesus no Calvário, foi declarado o fim de que o pecado nos domine. Amém?
¿Qué significa el pecado dominar? ¿Qué significa una persona dominada por el pecado, por el espíritu de pecado? Es una persona que peca, ya peca de una manera que no le, ¿cómo se dice la palabra? Que no le condena. Ya es común. ¿Se me están comprendiendo más o menos? Y las personas hoy en día están dominadas por el pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, teniendo un cuerpo como nosotros, siendo hijo de Dios en el Calvario, Dios allí, Él estaba diciendo, a partir de este momento, el pecado ya no va más a dominar. Aquel que quiera ser libre va a ser libre. Amén. ¿Quién quiere ser libre? Aquí está el secreto, versículo 4. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza que pecaminosa, sino que seguimos a quién? Al Espíritu, versículo 5. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a qué. Ahora usted entiende por qué hay personas que no tienen paz. Porque hay personas que no, cuando la Biblia habla de vida, está hablando de vida eterna y de la vida que usted quiere. Jesús dijo, yo vine a traer vida y vida abundante. ¿Qué vida Él vino a traer? La vida que usted quiere vivir. A través de Jesús usted puede lograr tener la vida que usted quiere vivir. Amén. Y una vida abundante, que es la eterna. Entonces aquí Él nos muestra el siguiente. Hay quienes tienen su mente controlada por el espíritu del pecado y otros que tienen su mente controladas, guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Quienes son guiados por el Espíritu Santo de Dios tienen ¿qué? Paz. Usted va a descubrir, si usted no tiene paz, es porque no es Dios quien le está guiando. Porque mira, no es que yo no tengo problemas, pero por ser guiado por Dios y mi mente ser controlada por sus pensamientos que vienen de Él, aunque yo tenga muchos problemas, dentro de mí hay que. Le voy a dar un ejemplo muy interesante. Ponga atención. Cuando Jesús estaba en la barca, había una ¿qué? Una tormenta. Los discípulos estaban en la barca. En este momento en que Jesús estaba en la barca y vino la tormenta, y los discípulos estaban ahí con Él, usted va a ver que en la escena, la Biblia dice que los discípulos estaban desesperados. Y Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque la tormenta de Jesús, la tormenta que estaba ahí en donde Jesús estaba, era afuera, no dentro de Jesús. Los discípulos tenían la tormenta dentro de ellos. No sé si me entienden. Los discípulos permitieron que la tormenta que estaba fuera de la barca entrase en ellos. Jesús estaba durmiendo en medio de una tormenta, porque la tormenta era afuera, pero dentro había paz. Entonces él podía ¿qué? Dormir. Cuando usted permite que los problemas entren en usted, lleguen a su corazón, si usted trae para dentro las tormentas, las tempestades, eso le va a robar la paz. Pero cuando usted ya está lleno del Espíritu de Dios, aunque usted tenga tormentas afuera, dentro de usted hay paz. ¿Quién me comprende? ¿Se queda claro eso? Ahí vea que interesante. Hay quienes la mente está controlada por un espíritu de pecado. Entonces lo que ellas hacen es pecar. Y quien es guiado por Dios tiene paz y vida y paz. Y hace cosas que le agradan a quién. Eso dice que versículo 7, ¿no? Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás que. Mira, aquí estamos hablando sobre la naturaleza. ¿Qué es naturaleza? Naturaleza es algo natural. Usted conoce la historia del alacrán y del sapo. El sapo estaba ahí para atravesar el río y el alacrán no podía atravesar el río porque era muy profunda las aguas para él.
Entonces, quando ele viu o sapo, ele lhe pediu ajuda. Ajuda-me a atravessar o rio. E o sapo disse, não, senão tu me vas a quê? Me vas a picar. Ele disse, não, como te pode fazer isso? Se eu me quero atravessar este rio, se eu te pico, eu me muero junto de ti. Ajuda-me a atravessar este rio, por favor. Eu prometo que não te vou a picar. Ele sapo, seguro, alacrã. Ele disse, sim. Ele sapo, seguro. Ele, sim. Então, ele sapo muito comovido, querendo ajudá-lo, não? Agarrou, pôs o alacrã aqui, em sua espalda, e começou a atravessar o rio, pum, 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 e quando estava quase chegando à terra firme, o alacrã vinha e le picou. E o sapo disse, que passou? Ele disse, perdão, desculpa, é que é minha natureza. Ou seja, não me aguantei. Por quê? Porque é sua natureza. É o exemplo do cerdo, que você agarra o cerdo, você lava o cerdo, e se você lo quer aí cerca de lodo, de coisas assim, você lava aquele cerdo, e que é o que ele hace? Ele vuelve. Por que ele vuelve? É sua natureza. Agora você vai entender, um exemplo. Há pessoas que sí querem cambiar, querem ser melhores, não? Querem, um exemplo, deixar de fumar, de tomar, la pornografia, e la masturbação, e que mais? La mentira, las grosserias, querem, pero já é sua natureza. Um exemplo, se você se acerca a mim e me diz assim, pastor, um exemplo, pareja, me gusta exemplo de pareja, minha pareja me traicionou, pastor, eu não me espanto, porque é a natureza de um homem, sem Deus, traicionar, é natural, ser mujeriego, é natural, sim, não estou dizendo que é normal, é ser aceptado, porque, por exemplo, se eu sou um homem de Deus, se o Espírito de Deus habita em mim, estas coisas em mim não me vão a dominar, pero um homem que não tem a Deus, ele é mujeriego, pornográfico, mentiroso, traicionador, traicioneiro, como chama? Ou não é verdade? Aí você diz, pastor, por que eu fui infiel a minha pareja e minha pareja foi infiel a mim? E eu lhe vou dizer a você, ele é um alacrã. Ou não é verdade? Porque é sua natureza. Pastor, porque as pessoas me mentem? Porque é a natureza de eles, mentir. É natural, é normal. E lhe digo a você, há pessoas que não querem ser assim, pero elas não podem, porque estão dominadas por um espírito de pecado. Então, é a natureza, um exemplo de alguém, por que a gente não vem domingo à igreja? Porque a natureza de eles é fazer outra coisa domingo, é viver de outra maneira. Lo que Deus hace quando chegamos aqui e permitimos que o Espírito guie nossa mente, é que Ele cambia nossa natureza. Amém? Ou seja, você pode agarrar um cerdo e lo pode disfrazar, lo pode fantasiar, ou não é verdade? Você agarra um cerdo e vai dizer, não, é uma gadina, não? É uma gadina. Não se vai comportar como gadina, porque sua natureza é de quê? É de cerdo. É de cerdo. É a natureza. Como animais criados por Deus, você tem também uma natureza. E mientras você seja dominado por esta natureza pecaminosa, você vai viver quê? Pecando. E cada pecado que traz? Muerte. Você vai matando as coisas em sua vida. Você mata oportunidades. Quantas pessoas que a amistad murió? Relação de pareja murió. Hasta trabalho, dinheiro murió, perdeu. Por sua natureza quê? De pecado. Cada vez que pecamos, a muerte, ela vem a cobrar lo que é de seu direito. Não sei se me entende mais ou menos. Então, Deus quer cambiar nossa natureza. Você não está aqui de casualidade. Você está aqui porque você quer ser uma pessoa melhor, ou não quer? Pero vai ser necessário cambiar sua natureza, porque se você vem aqui, lavamos a você como lavamos a um cerdo, não que ele esteja chamando de cerdo. Pero se estamos aqui como aquele cerdo, que Deus vem e nos lava, pero nossa natureza não cambia, que é o que vamos fazer? Saindo de aqui, vamos a pecar. Aí nos reunimos outro dia, nos reunimos outro domingo, e outra vez salimos e volvemos aqui, a pecar. E pecamos, e falhamos, e desagradamos a Deus. Por quê? Porque aunque venimos à igreja, fuimos banhados, aún nossa natureza que
não foi transformada, não foi cambiada. E é isso o que significa na Bíblia novo nascimento. ¿Por qué usted cree que las clínicas de AA, por más que se esfuerzan, intentan liberar a una persona de los vicios y a veces no consiguen? Porque ellos intentan trabajar, aíslan a la persona, le enseñan muchas cosas, le ayudan como pueden, ¿o no es así? Y ahí cuando pasa un tiempo o viene un problema, o esta persona consigue dinero, de alguna manera, ella vuelve a recaer ¿a dónde? A los vicios. O vuelve a tomar, ¿o no es así? Usted puede ver, hay personas que a veces son arrestadas, son llevadas a la cárcel por un robo, por algún delito, ¿se dice delito? Por algún delito, ahí queda ahí un mes, queda ahí un día. Salen como que por un perdón, ¿no? Adelante, no es grave lo que tú hiciste. Y otra vez la policía agarra y va a ver, esta persona ya tiene registros de que ya había robado antes, ya había matado, ¿o no es así? ¿Por qué? Es su naturaleza. Por eso, un ejemplo, la naturaleza de quien habla grosería. Es su naturaleza. Uno no sabe hablar palabras que no sean groseras. Hay quienes mienten y ya se volvió algo tan natural que es su naturaleza mentir. Y ella miente como si fuera algo normal. ¿O no es verdad? ¿Ustedes comprenden más o menos? ¿Qué es lo que Dios quiere transformar en nosotros? ¿Nos quiere dar una religión nueva? ¿Nos quiere dar una Biblia? ¿Quiere cambiar qué? Si no cambia la naturaleza, usted va a seguir siendo dominado por este pecado. Usted va a volver siempre a la recaída. ¿Amén? ¿Qué versículo estamos? 8. 8 o 9. Por eso, los que todavía viven ¿qué? Bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa, nunca pueden ¿qué? Nunca pueden agradar a Dios. Pues pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera, ¿qué? ¿Usted entiende cuán serio es este versículo? Isso aqui é algo muito sério, gente. É algo muito sério, muito profundo. Según a Bíblia, aqueles que não têm o Espírito de Deus não pertencem a Ele. ¿Sabe o que significa isto? Você pode pertencer à igreja. Você pode pertencer a uma religião e não ser de Deus. Porque para ser de Dios, ¿cuál es el requisito? Tener el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, está claramente ahí escrito, usted no pertenece a Cristo. ¿Qué dice el versículo primero? ¿Para quiénes? O sea, dice la Biblia que aquellos que no pertenecen a Cristo serán condenados. Ah, pastor, pero yo creo en Diosito. No es suficiente. Según la Biblia, los que verdaderamente son de Dios, no son los que tienen Biblia, no son los que se visten como cristianos, no son los que vienen a la iglesia o tienen una religión. Los que son de Dios son los que tienen el Espíritu Santo de Dios. ¿Será que Ele habita en usted? ¿Será que usted ya tiene este Espíritu? Si no, usted no pertenece. ¿Usted quiere pertenecer a Jesús? Entonces usted va a tener que pedir el Espíritu Santo. El versículo que sigue, ¿cuál es? 10. 10. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, escuche esto. Aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Ele dará vida a sus cuerpos mortales, mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados
por el Espíritu de Dios, ¿son qué? ¿Todos son hijos de Dios? ¿Todo ser humano es hijo de Dios? ¿Somos todos hijos de Dios? No, aunque usted se considere, aunque usted diga padre, solo es hijo quienes tienen el Espíritu de Dios y quienes son guiados por Dios. Hay dos espíritus aquí en estos versículos. El espíritu del pecado y el espíritu de Dios. ¿Cuál le domina? ¿Quién le controla? ¿Quién le guía? ¿Quién está agarrando ahí, dominando su naturaleza? Ya les dije varias veces. Nosotros somos seres humanos. El cuerpo fue creado de la tierra. Nuestro cuerpo no quiere las cosas celestiales porque él es terrenal. Si usted no hubiera usado la fe para llegar aquí, usted estaría ahora en su casa, porque el cuerpo no quiere buscar a Dios. Nuestra naturaleza humana no quiere a Dios, no quiere a Dios. Nuestra naturaleza humana no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia. ¿Por qué usted cree? Yo hablo aquí un ejemplo, voy a predicar. 20 minutos de prédica já tem um buen de gente assim, ó. E às vezes uno queda 2 horas vendo na película, 2 horas vendo na série, 2 horas vendo Instagram, TikTok, ou não é verdade? E não lhe dá sueño. Não lhe dá sueño, ou não é verdade? ¿Por quê, pastor? Porque, eu lhe vou dizer por quê. Porque nosso cuerpo, esta naturaleza es pecaminosa. A ella le gusta ¿qué? Pecar. Y ella quiere que la agrademos a todo tiempo. Entonces quiere dormir, quiere descansar, quiere tener tiempo de ocio, quiere tener, estar lejos de Dios. Por eso que la carne se anima para unas cosas y cuando son para cosas espirituales, ella no tiene ánimo. Y si usted es dominado por esta naturaleza, usted no consigue orar, usted no consigue ayunar, usted no viene a la iglesia, usted no consigue usar su fe. Porque usted deja que su naturaleza humana le domine. Vamos a usar un ejemplo clarísimo, muy actual. ¿Por qué las personas no perdonan? Ellas saben que tienen que perdonar, ¿o no? Saben que tienen que perdonar. Saben que tienen que dar amor a su prójimo, pero no perdonan. ¿Por qué no perdonan? Porque ella se deja dominar por su naturaleza humana. ¿Sabe qué quiere la naturaleza humana? Matar, vengarse, pagar con la misma moneda, ¿o no? Ojo por ojo. ¿Ele está vivo? ¿Sí? Ojo por ojo y diente. Ojo por ojo. O sea, me hiciste daño. Ay, te voy a matar, viejo desgraciado. ¿Sí? ¿O no es así? Y a veces de familia, ¿o no? La propia familia. Por la carne se ofende. La carne, la naturaleza pecaminosa es sensible. ¿O no es así? Ah, me hiciste brujería. No hay problema. Me hiciste brujería aquí en el mercado de Sonora, yo voy a Catemaco. Voy. ¿O no es así? Me hiciste brujería en Catemaco, voy a Cuba. ¿O no es así? Y queda uno peleando con quién. Nuestra naturaleza es así. Mi pareja me hizo daño, no le voy a hablar. ¿O no es así? No, pero uno quiere, porque esa es natural. El ser humano fue creado de la tierra. Y él solo quiere saber de las cosas de aquí. Por isso te agarra el TikTok e queda, passa. Como el bebê que eu fui a visitar esses dias e quedou com o dedo assim, passa. Já de ninho aprende, não? Passe. E quando vai ver, não há tempo de ir à igreja. Passe, passou. 6 da tarde. Ou não é verdade? Todas as vezes que você não quer vir à igreja, não é você que não quer vir. Não é você que não quer orar. É sua natureza de pecado. Aí você está já, e a pornografia, pastor, que é com a pornografia? Você quer assim, vê ou não vê, não, a ver, não. Como uma pessoa me disse outro dia, não? Pastor, não sei por que me aparecem essas coisas. Eu vou dizer por que aparece, porque você já viu alguma vez, e o algoritmo lhe mostra. Eu já vi vários homens, que não deixam sua pareja agarrar seu celular porque têm medo que entra já no grupo que ele tem já não sei de quê e vê um montão de coisa. E isso lhe agrada, lhe gusta. Ou não é verdade? Lhe gusta. Uno não consegue controlar. Aí você pode ver, depois que uno peca,
Es muy chistoso eso, incluso entre los jóvenes, porque para ser joven, ser de Dios es muy difícil, ¿o no? Ya varios jóvenes dijeron, pastor, ¿será que yo voy al infierno? Porque es que me masturbé. Entonces, después que uno comete el pecado, se siente como sucio, horrible. ¿Qué estoy haciendo? Yo no voy más a la iglesia. Y el diablo le habla. Por eso que a mí me gusta que los jóvenes queden todo el día en la iglesia, queden bien cansados, porque si van a la casa no tienen tiempo para pecar. Están tan cansados, ¿o no es verdad? Porque el pecado viene de tiempo. Hay un dicho que usamos mucho en Brasil, que la mente cuando está vacía se vuelve un despacho para el diablo, una oficina para el diablo. Una mente vacía es perfecta para que el diablo entre y empiece a ¿qué? A trabajar. Por eso yo digo a usted, no tiene nada que hacer, venga a la iglesia. Aquí le doy algo para hacer, limpiamos la iglesia, usted corta un sobre, o no es así, porque usted queda ya libre. Aí empieza el TikTok, empieza con una cosa que no tiene nada que ver. Cuando usted va a ver, ya está. ¿O no es verdad? Yo já atendi personas casadas assim, solteros, e de todas as edades com o mesmo problema. Não les estou falando de casualidade. E a natureza humana, ela se agrada, ela le gusta. Como eu posso vencer isto, pastor? Tem que cambiar sua natureza. Tem que nascer de novo. Se você é guiado por Deus, você passará a ser hijo de Deus. Se você é dominado por sua natureza de pecado, o pecado traz quê? Você se está matando, se está muriendo a los poucos. Sua fé se está muriendo a los poucos. Hasta que você já não tenha mais condições e forças de estar com Deus. E quando você é dominado por la natureza pecaminosa, é um demônio que lhe domina. E lhe obriga a fazer coisas que não agradam mais a quem? A Deus. O problema não está em vir à igreja, é cambiar a natureza. Amém? Por isso que quando você recebe o Espírito Santo, aquele ódio que você tinha hacia as pessoas, ele já não vai existir, ele não lhe vai dominar mais. Déjame dizer algo, não sei se você vai entender. Ai, Senhor, ajuda-me a falar de maneira clara, senão los vai confundir mais. Quando você recebe o Espírito de Deus, você não deixa de ser um ser humano. Você sigue tendo a natureza que ele está aí. Você é homem que é mujeriego, você recebe o Espírito Santo. Essa natureza mujeriego está aí. Pero a diferença é que se você tem o Espírito Santo, você la vai someter, dominar e la vai matar todos os dias. Há casos de que quando recebemos o Espírito de Deus, então imediatamente cambiamos e já nunca mais volvemos àqueles pecados. E há casos que Deus não nos quita as lutas e temos que lidiar com esta luta todos os dias. Como les explico isso? Um exemplo, se você tuvo vício, tem vício. Se você recebe o Espírito de Deus, essa natureza de vício vai estar aí. Pero Deus não me liberou, pastor, liberou, pero eu não quero confundir-lhe. Pero essa natureza, você vai viver neste corpo, que o corpo é pecaminoso, não sei se me entendem. Este corpo, esta carne, os pecados que hoje lhe esclavizam, vão estar sempre aí tentando fazer que você peque outra vez. Pero se você tem o Espírito Santo lhe vai ajudar a dominar-se a si mesmo. ¿Sí me entiende? Pero você vai ter ganas aún de quê? De pecar, porque você está dentro de um corpo que é pecaminoso. Você não recebe o Espírito Santo e empieza a flotar. Não. Você não recebe o Espírito Santo e agora você já não sabe mais falar espanhol, só habla em língua de ángeles, não? É assim? Não, você recebe o Espírito Santo e esta natureza pecaminosa, ele está aqui. Ele está aqui. Ah, então por que não peca? Porque o Espírito Santo me dá forças para não pecar. Pero Deus, a vezes, não me quita esta coisa. Ele só me dá as condições para dominar. ¿Sí entende mais ou menos? Por isso que você tem aquele risco de falhar. Pero não é porque você falhou que Deus lo deixou. Ah, vocês não vão entender. Outro dia eu explico. Sim, verdade? Versículo 15.
Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice ¿a qué? Al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre. Pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios, pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de qué? Entonces la Biblia dice el siguiente: si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted pasa a ser ¿qué? Hijo. Nuestra relación con Dios deja de ser de esta cosa de ser humano deidad, ser humano deidad. No, es padre, hijo. Padre, hijo. Yo me relaciono con Él no como una deidad, no como una cosa muy distante. No, yo me relaciono con Él como hijo. Jesucristo en el Calvario se hizo el primer hijo, primogénito. Y ahora todos nosotros, los que creemos, confiamos, obedecemos, nos entregamos, permitimos, nosotros los que permitimos, pasamos a ser ¿qué? Hijos. Hijos. Mi relación con Dios pasa a ser ¿de qué? Hijo. Y si yo soy hijo, yo paso a ser ¿qué? Heredero. ¿Cuál es el padre rico que su hijo va a ser pobre? ¿Cuál es el padre que quiere ver su hijo sufrir? Somos herederos. Amén. Por eso Jesús dijo: cuando ustedes vayan a orar, oren ¿qué? Padre. No lo traten como Dios. No lo traten como un Dios distante, como algo así muy lejano. No, Dios quiere una relación de padre. Ah, pastor, pero cuando usted habla de padre, yo recuerdo el mío. El mío me dejó, el mío me abandonó, el mío me abusó, el mío me golpeaba. Aunque usted no tuvo ejemplo de padre, não compare Deus com seu padre. Hasta porque seus padres hicieron lo mejor que sabían en este momento, que eran jóvenes, y trajeron usted a este mundo. Perdone sus padres. Amén. Pero Dios es un Padre celestial. Es aquele que nos generó, que nos dio la vida. Si usted no es hijo de Dios, ¿sabe qué va a pasar con usted? Usted se va a apartar. Usted no va a venir aquí por mucho tiempo. Usted no va a lograr sustentar su fe, su confianza, si usted no es hijo. ¿Y cómo es que Dios hace de un ser humano su hijo? Cuando Dios le da el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa cuando un ser humano recibe el Espíritu Santo? Ele se vuelve una persona perfecta, un ángel, una persona que flota y que habla en lenguas y que sale fuego de sus ojos. No, es un ser humano que consigue dominarse a sí mismo para poder agradar a quién. Entonces este mismo ser humano falla, peca, se equivoca, pero el Espíritu Santo le está dando siempre condiciones, fuerzas de dominarse a sí mismo. Por eso nunca se aparta. Amén. Cuando usted recibe el Espíritu de Dios y pasa a ser hijo de Dios, usted ya no viene más a traer dinero a la iglesia. Usted pasa a honrar a quién? A su Padre. A su Padre. ¿Quién tiene hijos? En su casa, ¿quién tiene refrigerador en su casa? ¿Es refrigerador o refrigeradora? Refrigerador. Entonces, cuando está en su casa, ¿su hijo tiene que pedirle permiso para que se abra la refrigeradora? ¿El refrigerador? El refrigerador. ¿Tiene que pedir permiso? ¿Es así? Mamá, papá, quiero ir al baño. ¿Puedo, por favor? Ahí usted le dice así: primero tienes que cantarme una alabanza. ¿Es así? Su hijo, para poder comer con usted, allá ustedes preparan ya unas comidas. ¿Qué comida? ¿Qué comida? Una comida. Chilaquiles. Chilaquiles. Usted prepara ya el chilaquiles, ahí viene su hijo, su niño, su nietito, que es como hijo también. Dice que si los abuelos supieran que los nietos son tan buenos, no tendrían hijos, tendrían directamente los nietos, ¿no? Usted vea, ahí preparó todo, ahí cuando llegan todos para comer, usted primero, a ver, si alguien quiere comer esa comida, me den dinero. Agarra aquí un sobre, pone aquí tantos pesos. Voy a ver si me agrado de tu ofrenda. A ver. Me agradó. ¿Es así?
quem se relaciona assim com Deus é porque não é hijo. Porque o hijo chega e ele tem intimidade. Ou não é assim? Chega no refrigerador, abre o refrigerador, agarra o que tem allá. Já les dije, o niño elige sua própria roupa, pero le falta roupa. No. Si el niño hace la caca, el pipí, se dice, no, los papás van a dejarlo sucio. No, va a quedarse sucio. ¿Es así? Si crece mucho el cabello del niño, el papá ¿qué hace? ¿Lo lleva para cortar o no? O deja ya, no, va a quedar así, con pelos largos. ¿Es así? Él se cuida o no cuida. Pone para dormir, despierta, está ahí. Lleva para la escuela. Ou é o ninho de 3 añitos que vai a Office Depot e compra seu material? É assim? Não, se lhe dá todo. Ou não? Você educa, você vai dando de sua vida, você vai dando de todo. Você vai invirtindo por amor. Por amor, por que ele vai dar a cambio este bebê, este ninho? Aunque alguns pensam, não, pastor, já me traz comida, já me ajuda a limpar a casa, já me está começando a pagar, não? Não lhe dá nada, ou não é assim? Você cuida de todo. Você lhe dá sua vida. E por isso que a vezes depois de grande, os padres seguem vendo como que? Porque ele que não tem hijo não entende, mas os padres veem como aquele bebê, conseguem ver, já tem barba, já tem cara de homem, e conseguem ver aquela carita. Aí ele dá a leite, le cuida. E mira, e sem pedir, e às vezes sem saber, tendo algo seus papás, para deixar como herência, escrevem um testamento. Ou não é assim? E le deixam aqui, tenho aqui uma casa, tenho aqui um coche, tenho aqui dinheiro, todo isso, tenho um seguro, sempre le põem a quienes para receber. Vou contratar um seguro, quem vai ser beneficiado? Põe los hijos, a vezes não põe na pareja, não? Pero põe a quienes? Al hijo. Eu sei que não todos são assim, eu sei que não todos tiveram um papá assim, pero na maioria é assim, cuida, protege. Ou não é verdade? Dá a vida. Eu já vi vários casos de mamás que tinham hijos viciosos, e eles chegavam a devolver, de tanto tomar, de tanto fumar, de injetar-se coisas, e eles chegavam a devolver e quedavam todos sucios, e a vez tirado, e já estava lá a mamá na la calle, e lo levava, lo limpiava. Ou não é assim? Se chega a estar inválido, discapacitado, a mamá vai ir, já vai dar o banho. Já vi mamás que por tanto amor, o ninho tem um moco aqui, já vai com o dedo e... Ou não é assim? Tem asco? Não. Não tem. Porque ama, é seu hijo. Então, Deus quer tratar a você como hijo. E não como alguém que chega aqui e vem domingo, vou à igreja ver se Deus me hace ter suerte. Não. Eu vou a falar com meu padre. Vou a buscar a mim. Vou a passar um rato com meu padre em sua casa. Porque também há muitos depois que de grande abandonam, não? Abandonam. Os hijos quedam assim, um para o outro, não? Não, cuida tu, não, cuida tu. Não, cuida tu, e queda para allá, e queda para cá. Não é assim? Deus disse na Bíblia, aunque uma mamá se olvide de seu bebê que amamanta, eu jamais me olvidarei de ti. E quando você passa a ser hijo de Deus, Ele lhe cuida, Ele lhe protege. Pero para você deixar de ser um ser humano pecaminoso e passe a ser hijo, você tem que permitir que o Espírito de Deus guie sua mente. É o que diz o versículo 7. Se não é del 7, é del 6, é del 5, é um desses versículos aí. Amém? Então Deus quer saber, você me permite guiar-te? Pues puedo ser tu padre? Te puedo guiar? Te puedo ser hijo? Porque se sim, Ele te vai tratar como hijo. E como hijo, você tem direito a toda a herência. Ele é o dueño da terra, do ouro e da plata. Ele lhe vai cuidar. Amém? Você está aqui hoje para buscar a Deus como Deus ou você quer tê-lo como um padre? Quem lhe gostaria que Deus fosse seu padre? Seguro? Só uma coisa, permita que Ele lhe guie. E Ele vai transformar sua natureza. Não é que às vezes Ele vai quitar algumas coisas você vai ter que lidar com elas todos os dias. Há pessoas aqui, não sei quem, não estou falando indiretamente, a vezes vocês pensam que eu hablo como, a gente que pensa assim, quem contou minha vida ao pastor? A vezes parece
que eu pongo aqui umas coisas. Gente, delante de Deus, as coisas que eu hablo, não lo hablo pensando em nadie, nem para nadie. Eu creio que é Deus que me hace hablar, e depois eu me entero de lo que eu hablé sem servir para alguém. Porque acaso, não, alguém contou minha vida para o pastor. Não, isso está muito específico, está muito claro. Como assim? Quem tem lá unha encarnada no dedo? Como ele sabe? Pero es Dios o no es verdad? Es Dios. Es Dios. Não tem assim algo específico. Não é na. Aqui se diz indirecta também? Não é nada para nadie. Pero es Dios quem sabe. E se algo sirve para você, é porque Deus lhe está falando. É isto. E se você lhe permite que ele lhe guie, e não é que você tem, às vezes, há quienes estão aqui e tem lutas. E esta luta que você tem com você mesmo, às vezes vai ser de por vida. Não sei se me explico mais ou menos. Que é o caso, um exemplo, del vicioso. Há viciosos que se deixam nos vícios, mas é que vai ter luta com vício toda a vida. Você vai necessitar do Espírito de Deus para que ele domine. E isso você vai ter que lidiar, porque sua natureza é esta, é um alacrão. Outros são natureza de cerdo. Outro é de mentira. Outro é de sapo. Ou não? Quizás sua debilidade seja homem ou seja mulher. Pornografia, masturbação. De alguma maneira se inculcou esta natureza em você. E às vezes Deus sim le pode transformar, porque Ele é poderoso, mas às vezes Ele só lhe vai dar o Espírito para ajudar a someter essa natureza. E você vai ter que lutar com isso todos os dias. É de por vida. Você deve de saber de si mesmo. ¿Sí me explico? Então, você só tem que permitir, como diz o versículo, que Deus lhe guie. Se Ele lhe vai guiar, você vai a ser hijo. Você regaña os hijos de toda a gente que passa na calle? Pero e seus hijos? Los regaña. Você tem esses hijos, você cuida de seus hijos. A Bíblia diz: qual é o padre que, escutando seu hijo, seu bebê, pedindo um pão, lhe vai dar uma pedra? ¿Algum padre? Imagine que seu hijo tem hambre. Não, os padres são capazes hasta de roubar para alimentar a seus hijos. Ou não? Pero não lhe vai dar uma pedra, não lhe vai deixar passar necessidade. Então, quantos padres que já quedaram com hambre para alimentar a seus hijos? Então, você tem que entender que se Deus é seu padre, Ele lhe vai cuidar, Ele lhe vai alimentar, Ele lhe vai ajudar. E aun quando você meta a pata, Ele lhe vai ajudar. Ele não se vai apartar de você, não. Quantos hijos que por rebeldia disseram: eu me vou, não te aguento mais, mamá, papá, eu te odio, eres insuportável. Aí sai da casa de los padres e vai viver a vida. Não era tão mal assim, verdade? Não era tão mal assim. Não era tão mal. E depois que você se vuelve padre, você entende melhor a seus padres. Ou deveria, por lo menos. Mas, mientras tanto, ou não é assim? Porque Ele foi quem lhe deu a vida. Quando eu hablo de padre, Deus, eu estou falando de mamá, porque a mamá é o exemplo mais grande de amor, como o amor de Deus. Eu sei que há casos, mas é muito mais comum que uma mulher eduque a um homem. Cria um homem. Ou não? Cria homem, cria mulher. Você pode ver, as mulheres têm esse dom, não? Elas conseguem educar um homem e uma mulher. Agora você não vê tantos homens cuidando de ninhos, não? Deus quer cuidar de você. Ele não quer ser seu Deus, mas não. Agora Ele quer ser quê? Seu Padre. Amém? E para ser hijo tem que permitir que Ele guie sua mente. Guie sua mente. Guie sua mente. Você tem que permitir. E tem que reconhecer delante dele: minha natureza é pecaminosa. Eu sou dominado por muitas coisas que hago e não quero fazer, mas elas me dominam. Eu não consigo, pastor, deixar de mentir. Eu não consigo deixar de vícios. Eu não consigo deixar de falhar-lhe a Deus aqui na igreja. Até de entregar mis dízimos, eu falho. Eu sei que está mal, mas eu falho. Eu não consigo, pastor. Minha natureza pecaminosa me domina. Eu tenho já, um exemplo, você, mulher, homem, eu tenho um amante. E eu sei que não está bem que eu tenha esta pessoa, mas eu não consigo deixá-la. E minha natureza está dominada por esta pessoa. Mas eu não quero isto mais para mim. Então, dígale a Deus isto. Ele lhe vai ajudar. Se você traz um espírito, um demônio de pecado,
Ele lhe vai dar o Espírito Santo para que lhe domine. Amém? Quem quer ser filho de Deus? Póngase de pé, por favor.